Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Arthur Bezerra Mello e hoje irei falar um pouquinho e introduzirei o nosso projeto realizado durante o curso de Engenharia de Controle e Automação. Então, esse projeto começou quando fomos designados de fazer um conversor de AFND para AFD e de AFD para expressão regular em C. Então, essa jornada ela começou com o nosso desafio de converter de FND para FD. Então, reconhecemos a importância dessa conversão, que ela é para simplificar sistemas complexos, e desenvolvemos um programa capaz de realizar essa tarefa de forma eficiente e constante. Essa nossa ferramenta ela foi baseada em algoritmos robustos que exploram técnicas de minimização e determinação para produzir AFDs claros e concisos a partir do AFNDs. Então, além disso, também tivemos o desafio de construir esse conversor de FD para a expressão regular. E essa funcionalidade também é extremamente valiosa, pois ela permite uma representação mais compacta e compreensível dos AFDs. Então, também utilizamos métodos avançados, como um algoritmo de eliminação de estados, para transformar FDs em expressões regulares equivalentes. E também, durante o desenvolvimento desses programas, enfrentamos diversos desafios e aprendemos muitas lições, desde a implementação de algoritmos fundamentais até a manipulação de memórias em C. E também, durante cada etapa desse processo, exigiu colaboração, criatividade e resolução dos problemas. Sendo assim, o trabalho em equipe foi mais do que essencial em cada etapa desse processo, certo? Então, sem mais delongas, nesse vídeo vamos conversar sobre como fizemos essa conversão funcionar em código, demonstrando suas funcionalidades e compartilhando insights sobre o processo de desenvolvimento. Esperamos que esse trabalho não seja apenas informativo e também inspire outros a explorar o emocionante campo da teoria dos autômatos e sua interseção com a engenharia de controle e automação. Então, vamos começar aqui com a lógica introduzida para a conversão de FND para AFD. Então, meu nome é Gabriel Bulé e hoje eu gostaria de discutir um aspecto fundamental da teoria dos autômatos finitos, a conversão de autômatos finitos não determinísticos, AFND, em autômatos finitos determinísticos, AFDs. Esta conversão desempenha um papel crucial na teoria da computação, pois simplifica a representação de linguagens formais e facilita a implementação de algoritmos para reconhecimento de linguagens. Um dos estágios mais importantes nesse processo é a entrada do arquivo que descreve o AFND. Esta etapa é fundamental porque define as características essenciais do autômato que serão utilizadas na conversão. Para realizar essa tarefa, utilizamos uma função específica, chamada entrada-arquivo no nosso código. Essa função é responsável por ler o arquivo, que define o FND, e extrair informações necessárias para o processo de conversão. Ao abrir o arquivo, a função começa a processar cada linha, identificando seções importantes como o número de estados, o alfabeto, o estado inicial, os estados finais e as transações. Essas seções são marcadas por hashtags, por exemplo, hashtag K para o número de estados. Durante a leitura e interpretação das linhas do arquivo, utilizamos a função fgets para ler cada linha e interpretamos os valores para atribuí-los às estruturas de dados apropriadas. Além disso, a função entrada-arquivo inclui tratamento de erros, como a verificação da abertura correta do arquivo e mensagens de erro em caso de falhas, garantindo a robustez e confiabilidade do processo. Uma vez extraídas as informações do arquivo, a função adiciona os estados finais e as transições delta às estruturas de dados correspondentes, preparando o terreno para a conversão propriamente dita. Em resumo, a função de entrada do arquivo desempenha um papel crítico na conversão de AFNDs em AFDs, assegurando que todas as informações essenciais para a conversão sejam corretamente capturadas e processadas. E é isso que torna essa função tão crucial nesse processo de conversão. E é isso, muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é José Vitor, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação, da disciplina de Programação 2, ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Bernante. Nesse vídeo eu irei falar para vocês e explicar um pouquinho as funções da conversão de um autômato finito não determinístico para um autômato finito determinístico, a FND para FD.
Aqui a gente vai dar uma olhada mais de perto nas duas funções específicas que realizam essa conversão no nosso trabalho, que é o auto 1, e naquelas que precisam para funcionar o conversor 1 e o conversor 2. As duas funções funcionam basicamente da mesma maneira. A principal diferença entre as duas é que o conversor 1 é feito para receber a leitura de um arquivo e o conversor 2 é feito para receber a entrada manual. Para isso, o conversor 1 recebe a lista t-quíntupla, normalmente, e o conversor 2 recebe como um ponteiro. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a lógica das funções. Primeiramente, ela inicializa as variáveis e a estrutura de dados, onde ambas as funções começam inicializando essas variáveis necessárias para o processo de conversão. Isso inclui inicializar conjuntos de estados, transições, variáveis de controle, entre outros. As funções envolvidas para essa etapa são a ADD conjunto, onde ela adiciona um conjunto de estados com o estado inicial, e a ADD delta, onde ela adiciona uma nova transição ao conjunto de transições. E também a teste conjunto E, onde ela verifica se um conjunto de estados possui um estado inicial e adiciona um estado final se necessário. Depois disso, ela inicia a varredura de transições do FND. As funções percorrem as transições do autômato finito não determinístico, uma por uma, para analisar e processar cada transição individualmente. Ela também depois vai adicionar as transições vazias, onde se uma transição epsilon, ou seja, transição vazia, foi encontrada durante a varredura, a função adiciona essa transição aos conjuntos de estados apropriados. Isso é feito para lidar com as transições que não consomem entrada. E a função envolvida para essa parte da conversão é a função ADD delta, que adiciona uma transição com palavra vazia ao conjunto de transições. Depois ela inicia a verificação e o tratamento de transições com a mesma palavra. As funções verificam se existem transições com a mesma palavra de entrada para o mesmo estado. Se isso acontecer, as funções tratam essa situação de forma apropriada, adicionando as transições ao conjunto de transições de maneira coerente. E as funções envolvidas para essa etapa são a ADD delta, que, como já falei anteriormente, ela adiciona a transição atual ao conjunto de transições, e também a teste conjunto A, que ela verifica se há conjuntos de estados com estados finais especificados. Depois, ela adiciona os novos conjuntos de estados conforme necessário. E durante a conversão, ela vai poder surgir novos conjuntos de estados que não estavam presentes no FND original. As funções adicionam esses novos conjuntos de estados conforme necessário para garantir a representação correta do FD. E a função envolvida para isso é a ADD conjunto, que adiciona um conjunto de estados com inicial especificado. Depois, ela inicia a verificação e a atualização dos conjuntos de estados até que não haja mais mudanças. Após todas as transições serem processadas, as funções verificam se houve mudança nos conjuntos de estados. Se realmente houver essa mudança, elas são atualizadas e o processo é repetido até que não haja mais nenhuma mudança nos conjuntos de estados. E a função envolvida para isso é a teste conjunto E, onde ela verifica se um conjunto de estado possui um estado inicial e adiciona um estado final se necessário. E por fim, a conversão final de conjunto de estados e impressão dos resultados. Essas funções, ela chama funções que realizam a conversão final dos conjuntos de estados e imprimem os resultados obtidos. Isso inclui a impressão do número total de estados, as letras do alfabeto e também os estados finais e as transições do FD. As funções envolvidas para isso são a convert-D, onde ela converte os estados de conjuntos em formato adequado para a representação do FD, de maneira que ela roda um loop sobre todos os conjuntos de estados. Depois ela verifica a mudança de um novo conjunto de estados e verifica e imprime o conjunto final de estados. E por fim, ela limpa a preparação para o próximo conjunto de estados. Também utilizamos a função convert-F, onde ela converte os estados finais para o formato adequado e os imprime, onde ela abre um loop com todos os estados finais do FND. Ela verifica os estados finais nos conjuntos do estado do FND e vai atualizando as variáveis de controle e avanço para o próximo estado final. Também utilizamos a função médio conjunto, que é responsável por calcular o tamanho dos conjuntos de estados, onde ela vai rodar um loop para medir o tamanho dos conjuntos e vai retornar esse tamanho. As demais conversões são feitas dentro da própria função, então não é necessário chamar nenhuma função para estar fazendo essa conversão. E, concluindo, ambas as funções, conversor e conversor 2, desempenham um papel crucial na conversão de um FND para um FD, pois sem elas não seria possível fazer essa conversão dos autômatos.
Olá, me chamo Felipe Braz e eu vou dar um pouco da introdução de como funciona a conversão do autômato finito determinístico para uma expressão regular, que é um processo que permite representar o mesmo conjunto de strings aceitas pelo autômato como expressão regular. Essa conversão é útil porque algumas expressões regulares elas podem ser mais compactas e mais fáceis de entender e de ser manipular do que os autômatos para algumas pessoas. Então, essas estruturas são estruturas abstratas que nos ajudam a entender as máquinas e como elas funcionam e como elas tomam suas decisões. Então, a base do nosso estudo de hoje é compreender como as estruturas representam o autômato no nosso programa. E o que a gente vai começar falando é sobre a quíntupla, que inclui os estados, o alfabeto, o estado inicial, o estado final e a função transição. E cada uma dessas peças é uma peça crucial para a definição do nosso autômato e vai ser representado no nosso código. Então agora vamos entrar na parte prática. Ler um autômato a partir de um arquivo. Então imagine que temos um arquivo texto que descreve um autômato finito. Como a gente pode fazer um programa entender essa descrição? A gente vai usar um loop e algumas funções-chave de leitura e arquivo para extrair informação linha por linha, decifrando cada detalhe como se fosse um detetive e desvendando o segredo do código. Então como serão as interpretações da linha? À medida que lemos o arquivo, nos deparamos com linhas que começam com símbolos especiais, como #K, #A, #S, #F e #D. E cada um desses símbolos nos dá pistas do que ele representa. Então, antes de prosseguirmos com a parte prática da aula, eu gostaria de introduzir dois conceitos que são importantes, que podem ser úteis não apenas para o nosso contexto atual, mas também para outras situações de programação, que é o uso terminal das flags "-n" e "-f". A flag "-n" é frequentemente utilizada para indicar um número ou executar uma operação sem saída automática de uma nova linha. Por outro lado, a flag "-f" geralmente se refere ao file ou arquivo em inglês, que usamos essa flag, estamos geralmente indicando que o próximo argumento vai ser um arquivo, e no nosso caso significaria a leitura do arquivo. Após fazer a leitura do nosso AFD, a gente vai chamar a função transformação ER. Aí tem duas funções, a transformação ER só isso e a transformação ER stdin. A transformação ER ela vai usar a entrada tipo arquivo e a transformação stdin ela vai usar a transformação por meio do teclado. Elas funcionam muito parecidas e as duas vão iniciar preparando o nosso FD. A preparação do FD se dá pela função prepara estados especiais, que ela vai criar um estado inicial novo e um estado final novo. Esses estados novos eles vão fazer e receber transições tipo E. O inicial ele vai fazendo uma transição tipo E para o estado inicial antigo e o final ele vai receber transições tipo E de todos os estados finais antigos. Isso é essencial para fazer o ER, porque no final da conversão vai sobrar só esse estado inicial e esse estado final que a gente criou. E no meio dele vai ter uma transição enorme com a expressão regular. Depois de fazer essa preparação, a gente chama a função da conversão em si. Agora, na conversão em si, do nosso AFD para R, a gente vai chamar a função converte estado para palavra. E essa função vai chamar outras funções para poder fazer a conversão. A primeira função que ele chama é a função converte estados relacionados. A função converte estados relacionados basicamente verifica se dois estados fazem uma transição entre si. E dentro dessa função a gente vai chamar também as outras funções, que por exemplo a função é inserir transição ordenada. Basicamente ele vai verificar se essa transição ela é partir de um estado de número menor para um estado de número maior. E se for correto, ele vai inserir a transição em formato de expressão já, em formato de palavra. E caso contrário, ele vai pular até e vai inserir lá no final da lista. Ou seja, ele vai ordenar as transições na nossa expressão regular, primeiro na ordem normal, né? E depois de trás para frente, para fazer a ordenagem correta. Outras funções que a gente vai usar é função para inserir strings e função para inserir vetores e também função para remover as transições, que basicamente vai ser, depois que a gente fizer as conversões para R, a gente vai começar a excluir os dados que a gente não precisa mais.
até ir formando somente a R, que é a nossa saída que a gente quer. Por fim, a gente vai chamar a função refinar a expressão final. Basicamente, vai ser uma função que ela vai trabalhar a nossa expressão regular, colocando os pontos nos lugares certos, e também vai lidar com algumas repetições para a expressão ficar mais enxuta e mais coerente. Mas é isso, eu espero que dê para entender mais ou menos como é que funciona a nossa conversão e como foi a nossa lógica do código para implementar essa conversão de AFND para R. Valeu!